Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade, um programa feito para jovens, por jovens, e que tem por objetivo fazer com que os assuntos, sejam eles de ordem espiritual, doutrinária, do nosso dia a dia na igreja, como até assuntos que são do cotidiano dos jovens, sejam abordados aqui e você tenha a possibilidade de participar, de ouvir, de aprender mais, de entender de maneira mais profunda o que o Senhor espera da sua vida como servo jovem nesta obra. E para nós que estamos aqui, é uma alegria saber que você está nos acompanhando. Aliás, se você estiver no nosso canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você já sabe, né? Inclusive já tá correndo a história do triplo C. Curta, comente, compartilhe. Muito bem, então você já sabe, você já vai agir agora e verifica se você está inscrito. Se não tiver, se inscreve, porque isso ajuda muito o nosso canal a ter maior relevância dentro da plataforma, tá bom? Então, estamos combinados? Você participa? Você que está nos assistindo pelo canal 126 ou pelo canal 85, canal 126 da Embratel, né, Sistema RO, ou você que está nos assistindo pelo canal 85 da Sky Livre, é uma alegria saber que você está aí. Você também pode participar através do YouTube, você entra lá no YouTube e também nos ajuda a dar relevância e amplitude a essa mensagem. E agora você vê aqueles que estamos presentes nesta edição do programa. Eu vou começar cumprimentando o pastor Luiz Fernando Pita. Pita, paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor os jovens aqui, Pai do Senhor Jesus aos irmãos que estão assistindo. Muito bem. Hoje a minha colega é a Maritza, que está conosco. Pai do Senhor, Maritza. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, pastor Pita, os jovens convidados, é sempre muito maravilhoso para nós fazermos esse papel tão maravilhoso da Andréia, né? Mas vamos nos esforçar aqui hoje para, primeiro, glorificar o nome do Senhor e trazermos um assunto muito profundo para nós, jovens. Amém. Muito bem. Maritza, fala um pouco só sobre os jovens que estão aqui conosco hoje. Pastor, hoje nós temos jovens de várias regiões aqui, de Vitória, Vila Velha, Vitória. Nós temos jovens de Vitória, Cariacica e Serra. Muito bem, também representado hoje aqui. Estamos muito bem representados. E você que é de Vila Velha. Moro em Vila Velha. Moro em Vila Velha, com certeza. Então a Grande Vitória está toda representada pelos jovens aqui. Sejam bem-vindos, tá bom? Paz do Senhor. Muito bem, então a gente começa agora essa edição. Você que está nos assistindo sabe que nós trazemos, os jovens trazem perguntas, né? Sejam jovens daqui, outros que de fora, que gravam vídeos, mandam para nós, e sempre o pastor convidado vai fazer, vai comentar, vai responder, vai trazer essas perguntas. E eu queria, Maritza, perguntar a você qual é o tema do programa de hoje. Pastor, hoje o tema do programa de hoje é Jovens em meio a uma geração corrompida. Opa. Acho que muito propício, né? Para o momento que estamos vivendo. Falar nisso, o jovem Moisés quer fazer uma pergunta para o pastor. Então vamos começar, os jovens vão trabalhar. Pastor Josias, a paz do Senhor, Pai do Senhor. Pastor Pita e todos os jovens aqui presentes, aqueles que nos assistem, né, pelo YouTube, os outros meios de transmissão. A minha pergunta para o pastor Pita, iniciando, é acerca do versículo 14, né, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo ele fala sobre fazer, né, as coisas sem murmuração e contenda, ali instruindo, né, os filipenses nesta carta. E diante disso, pastor, em que momento o jovem, né, no seu dia a dia, ele deve evitar, né, a murmuração e a contenda? Só completando a pergunta, porque o Moisés falou sobre o versículo 14, Filipenses 2,14, essa é a referência do texto. Moisés, a paz do Senhor, a paz Amém. do Senhor, a todos os jovens aqui. Me permita ler o texto todo, 14, Amém. que a parte da resposta está exatamente nesse complemento do texto, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. E continua o verso 15. Eu quero dizer o seguinte: eu lembro do Luiz Eugênio, naquelas aulas de oração, quando ele fala, perdoai, perdoai. Coração que tem dissensão e contenda
não têm o Espírito Santo. Então, o inimigo sabe disso. E vocês, jovens, que estão tomando conhecimento de um mundo deteriorado e estão buscando o espaço de vocês, seja na vida profissional, no colégio, nos estudos, seja na vida sentimental, porque é lógico, há uma busca de uma bênção, de uma família e tudo mais, não pode armazenar sentimentos que geram murmuração e contenda, porque o Espírito Santo não vai habitar no coração de vocês. Aí entra as doutrinas que o Senhor tem nos dado, o clamor pelo sangue de Jesus. O clamor pelo sangue de Jesus é uma arma poderosa. Quando nós fazemos e nos colocamos, Senhor, tira esse sentimento. Quando alguém fizer alguma coisa, seja no colégio, seja às vezes vizinho, família, parente, alguma coisa, não deixa isso ficar armazenado. Coloca diante do Senhor. Porque Paulo está colocando exatamente isso. Para que o Espírito Santo habite na vida de vocês, dirija a vida de vocês, vocês não podem deixar que outra coisa que não seja o Espírito Santo esteja nos seus corações, nas suas vidas. Então, quando a gente começa a murmurar, é porque o sentimento já entrou ali. Quando começa a jogar contenda, a cisânia, né? Fulano de tal, o Senhor não está nisso. Não é direção do Espírito Santo. Então, eu recomendo, quando você perceber que alguma mágoa entrou, algo que você não gostou, clama ao Senhor, pede sabedoria e entrega na mão do Senhor e pede ao Senhor para aquilo não ficar no seu coração. E o Senhor vai te dar uma grande bênção. Glória a Jesus. Eu queria provocar aqui, Pita, provocar no sentido de trazer a reflexão, tá? Uma expressão desse tema, do programa de hoje, que jovens em meio a uma geração corrompida. Né? Então, o que é uma geração corrompida? A corrupção se dá, e obviamente que existe essa expressão, uma expressão muito batida, né, num aspecto especificamente, né, da corrupção. Se você perguntar para a pessoa na rua o que é corrupção, eles vão bater num aspecto, um aspecto muito, né, trazido nas mídias, enfim. Mas quando a gente entende que corrupção é uma corrosão de algo que precisava ser preservado, é uma ação que ataca e que distorce, e a corrupção, biblicamente falando, é algo que é contínuo, que vai acontecendo e que vai desmontando algo que não deveria ser desmontado, vai desconstruindo algo que não devia ser desconstruído. Então, quando a gente fala em geração corrompida, eu queria que você comentasse isso, Pita, nós estamos falando de uma realidade atual, de uma realidade profética, porque a palavra fala sobre essa corrupção do ser humano enquanto pessoa, enquanto sua relação com Deus, enquanto cristianismo. Nós vemos que tudo isso está se corrompendo, ou seja, está se desconstruindo, está permitindo que haja uma ação externa que faça com que as coisas não estejam caminhando na vida dessa geração da maneira como Deus quer que continue. Então, o objetivo é nós entendermos que essa geração corrompida não deve, né, não pode e não deve atingir o servo de Deus. Eu queria que você comentasse sobre isso. Primeiro, me permita colocar uma definição. Você falou aí em corrompido, você falou em corrosão, que são palavras que uma puxando a outra. Quando a gente fala, para que possamos entender, em corrosão, eu sou engenheiro mecânico, e o meu trabalho, ênfase em manutenção, a deteriorização dos metais é um trabalho muito grande dentro da ênfase na minha engenharia. Por quê? Porque, por exemplo, um ferro, uma peça de ferro ou de aço carbono, vamos colocar assim, se você deixar ela exposta no ar, vocês sabem o que acontece com ela. O que acontece com ela? Corrosão. O que você faz para evitar
embora vocês não sendo engenheiros nem técnicos nisso, mas o que vocês fazem para evitar a corrosão no aço carbono? Porque a tendência no ambiente desse mundo deles, com o oxigênio, que é o grande agente da corrosão ali, a umidade, é voltar o ferro, o aço, ao estado natural, ou seja, a ferrugem, a corrosão. Mas você coloca um apassivador ou você coloca algo que impeça o contato com esse ambiente. Quando você joga isso para o lado espiritual, o homem nesse mundo ele não tem condições de evitar a corrosão. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, em relação aos dias de Paulo, que escreveu a carta aos Filipenses, na época já tinha corrosão, mas hoje nós temos instrumentos que acelerou essa corrosão, como a internet, os meios de comunicação. Então, o que potencializou hoje é a capacidade de deteriorização pela comunicação, pela internet, pela comunicação, que são instrumentos bons, mas mal usados vai causar isso. Então, o que nós podemos fazer para evitar essa deteriorização, essa corrosão, esse corromper? É você colocar algo entre você e esse mundo. E o que é isso? É a presença do Senhor. É o óleo do Espírito Santo. É o óleo do Espírito Santo. Porque seja qualquer uma pessoa, ao contato, não é porque é boa, porque é ruim, não, vai se corromper. Uns mais, outros menos rápidos, mas vai se corromper. Mas nós temos a arma, nós temos o instrumento, nós temos o que nos impede de corromper, que é a ação do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas. E é isso que nós temos de usar. É como a gente faz, entendeu? E eu acho interessante esse comentário e essa abordagem feita em relação à pergunta que o Moisés fez, né, porque nós não somos como aqueles que não têm o Espírito de Deus. Então, por não sermos como aqueles, né, como seres humanos, nós somos iguais a todos os seres humanos. E a contenda, a murmuração, né, e aqui eu estou fazendo o link com a primeira pergunta, é natural do ser humano. Mas uma vez que nós somos revestidos do Espírito Santo de Deus, esse problema não nos atinge. Nós não somos corrompidos ou corroídos e Josias, por essa situação. O detalhe da pergunta dele, o que o Paulo escreveu, o que eu falei, de nos isolarmos com a ação do Espírito Santo do mundo. Mas se a dificuldade está dentro da gente, então Paulo ele já coloca uma ação para que não haja, ele coloca ali na carta ali aos Filipenses, ele já coloca algo para que não haja, porque não adianta você isolar. Se você pegar uma peça de aço, de ferro e pintar, colocar ali que a pintura é um elemento que vai isolar do oxigênio e da corrosão. Mas se você fizer isso com a peça já corroída, você não vai impedir, ela vai continuar. Então Paulo fala disso, fala de não ter a contenda para que não fique dentro do seu coração, porque não adianta aclamar se você tem a dificuldade. Então, é estar limpo, com seu coração todo diante do Senhor, aí você pode buscar a presença de Deus, que o Senhor te dará toda a vitória. Maravilhosa. Muito bem. Amém? Vamos lá, Maritza. Os jovens querem trabalhar. É até interessante e fica a recomendação, né, para que os jovens leiam a carta de Filipenses, primeiro para se situar também, né? Às vezes você está assistindo agora, abre a palavra e lê. E em cima desse assunto, um outro jovem aqui no estúdio quer fazer uma pergunta que está no próprio capítulo, no versículo seguinte. Pode fazer, Tiago, a sua pergunta. A paz do Senhor, pastor Fernando. A paz do Senhor, pastor Josias. Aos presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pelas mídias digitais. Meu nome é Tiago, sou da Igreja de Praia da Costa 3. E ainda no capítulo 2, no verso 15, a palavra nos diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A partir do que a palavra nos ensina aqui no verso 15, qual o ensinamento que nós conseguimos retirar, principalmente dessa expressão, que como servos resplandeceremos como astros no mundo? Voltando à pergunta de Moisés ali,
sendo cheio do Espírito e não tendo contenda e murmuração, ou seja, tendo o coração, Tiago, cheio da presença do Senhor, se nós estamos num mundo, e aí nós vamos colocar o momento profético que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo do momento profético que o mundo está em trevas. Por quê? Estamos a caminho da meia-noite. A meia-noite é quando o Senhor virá buscar a sua igreja. Então, nesse instante, o mundo está em trevas. E se o mundo está em trevas, se você risca um fósforo, emite um vagalume, você enxerga o vagalume, né? Pode estar tudo escuro, tem alguma coisa, é um vagalumezinho. Quer dizer, o servo de Deus que tem o Espírito Santo, ele vai brilhar. Mas não é porque ele quer aparecer, porque a presença do Senhor vai chamar a atenção. Às vezes no colégio, as pessoas na faculdade, nos cursos, às vezes no trabalho, as pessoas, você é diferente, você é diferente. É a presença do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo vai chamar a atenção dessas pessoas quando esse Espírito está sendo derramado constante sobre as nossas vidas. Então não tem como esconder. O que a palavra do Senhor nos fala? Como pode se esconder uma cidade iluminada no alto de uma montanha? Não dá para esconder, porque não se pega, né, não acende-se a candeia e se coloca debaixo do alqueire. O alqueire é uma medida de volume. Se você acender a candeia, e se a tua candeia está acesa, Tiago, você vai aparecer, não só para o Senhor, mas para quem o Senhor quiser que você apareça e testemunhe dessa luz. Glória a Jesus. Amém? Há um aspecto que eu estava lendo o texto, né? A palavra nos coloca diante de duas possibilidades. Ou estamos em meio a uma geração corrompida e perversa, ou somos como astros que resplandecem para o mundo. Então, eu acho que o grande desafio, né, que a grande dificuldade, vamos assim dizer, que o jovem enfrenta, por exemplo, no ambiente social que ele circula, é o fato dele ser diferente. O fato de você ter um grupo ali e você ser diferente daquele grupo. Então, quando você perceber isso, né, e a luta do jovem muitas vezes é no sentido de resistir àquilo que é a cultura do ambiente onde ele está, seja na universidade, no trabalho, seja na escola, para aqueles jovens que ainda não estão na universidade, seja no ambiente familiar, enfim, onde há outros jovens. Há uma questão que é a questão do é a questão do pertencimento, né? Que todo mundo quer pertencer àquele grupo. Então você se depara com algo diferente e aí você vem para a palavra e na palavra você vai entender o seguinte: bom, a geração ela é corrompida e perversa. Então, para que eu não também esteja nessa situação, eu preciso estar do outro lado, cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, eu sou como astro no mundo. Né? O que a palavra... isso é maravilhoso, porque a gente vê que não importa como o colega me vê. Claro, eu preciso dar testemunho e tudo mais, e ele vai ver. Me importa como o Senhor está me vendo. Isso é o que importa mais. Amém? Bom, então a gente tem a participação de um jovem que é daqui... daqui perto, né, daqui da Serra, e que vai trazer uma pergunta para que o pastor Pita responda. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Ian Ali, sou da igreja de Castelândia, na Serra, no ministério do pastor Wilson Carlos. E a minha pergunta vendo que estamos vivendo em meio a uma geração corrompida e perversa, qual o contexto profético desta desagregação, em especial para o jovem? A paz do Senhor Jesus. Quando nós falamos aqui, esse mundo, o homem criou instrumentos e para que essa corrupção se acelerasse. E hoje nós estamos tendo vários instrumentos. Na época de Paulo já tinha essa situação,
dessa geração corrompida e perversa. Só que hoje a situação piorou exatamente por causa da quantidade de pessoas. Nós somos hoje mais de 8 bilhões de pessoas, e também da capacidade de cada um desses multiplicar a sua maldade e jogar essa maldade para as outras pessoas. É uma situação muito difícil, muito mais. Se na época de Paulo já era uma necessidade, hoje, sem a presença do Senhor, sem a ação do Espírito Santo, nós não temos como evitar isso. É bíblico, né? A iniquidade se multiplicará, é a realidade. Quando a gente traz a aplicação profética, por exemplo, da experiência dos hebreus, né, do povo de Israel na saída do Egito, onde você vê que a penúltima praga eram trevas, a Bíblia diz trevas de se apalpar. Né? Então, assim, é um momento em que a coisa chega num ponto em que o contexto profético é o contexto da volta de Jesus. O bom é que profeticamente também o Senhor já falou que daria mais recursos. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito. A gente sabe que esses últimos dias já vêm desde a Igreja Apostólica, desde o tempo ali de Pedro, de João, Paulo depois, mas nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Então, o derramar do Espírito Santo ainda com mais intensidade. Então, se a iniquidade cresce, nós temos uma arma profética maravilhosa, porque a palavra do Senhor nos atinge de uma forma especial, nos dando recurso para vencermos toda essa dificuldade. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, Maritza, como é que está a participação dos nossos jovens aqui? Pastor, tem mais um jovem que quer fazer uma pergunta para o pastor, mas antes dele fazer essa pergunta, a gente já fica muito feliz, porque estamos recebendo do Senhor, né, e dos pastores que têm experiência, que foram jovens na presença do Senhor, para nos dar recursos para vencer, porque os dias são maus, a palavra vai falar que os dias são maus, e os recursos do mundo também são maus. E nesse sentido, um jovem quer fazer uma pergunta, pode fazer. Paz do Senhor, pastor Fernando Pita, pastor Josias, a paz do Senhor, nossos colegas jovens aqui. Eu sou o Nilson, sou da igreja de Porto de Santana, e a minha pergunta é no sentido relacionado à internet. A internet, ela acaba sendo um portal que nos coloca expostos, como jovens, aos valores dessa geração corrompida. E muitas vezes esses valores eles podem despertar curiosidade no jovem. Então, de que forma o jovem ele pode evitar de se corromper e filtrar aquilo que ele está vendo, que ele é exposto na internet? Nilson, eu vou te dar essa resposta usando outros meios, porque a tecnologia, a ciência se multiplicaria. É um dos sinais proféticos a respeito do momento que nós estamos vivendo, e o Senhor falou isso para Daniel. Está lá na carta de Daniel, lá no Velho Testamento, né? Se nós olharmos 500 anos, ou 500 e poucos anos antes, que foi quando Daniel ali viveu antes de Cristo. Então, nós estamos vivendo um momento em que realmente a ciência está se multiplicando e, outro dia eu estava lendo uma reportagem que nos próximos 10 anos a ciência vai avançar mais do que avançou nos últimos 50 anos. Então, a mudança será tremenda e refletirá nas nossas vidas. Agora, como nós recebemos essa mudança? Eu posso usar um exemplo. O carro. Hoje nós temos um carro, motor a combustão, pode atingir até mais de 200 quilômetros. Você pode usar um carro para se destruir, se matar, como nós vemos grandes acidentes, ou você pode usar um carro para bons benefícios. Você vai trabalhar, você leva a sua família, você vai para a igreja. Então, nós podemos ver a mesma coisa, um exemplo que eu dei, a mesma coisa com a internet. A internet é fruto dessa profecia, da ciência se multiplicando e vai crescer muito mais, vai chegar a 5G com mais facilidade e vai outros Gs aí, a mais capacidade de transmissão de dados. Agora, o que nós fazemos com isso? E aí que está a posição do jovem. Com a dificuldade não se brinca, se clama e nem se aproxima dela. Se você está na internet, está usando a internet para estudar, hoje, por exemplo, você não precisa ir para a Europa para fazer um curso, muitas vezes um mestrado em uma faculdade. Você pode fazer daqui mesmo usando a internet. Isso é benefício.
Agora, se você usa a internet para pesquisar coisas que você sabe que o Senhor não está naquilo, você vai entrar em dificuldade. Então, como é que você vai usar esses instrumentos? Aí é que está de novo a presença do Senhor. Aí é que está de novo você está envolvido com a obra do Senhor, porque o Senhor te dá informações. Muitas vezes você, trabalhando aqui, o Senhor vai te dar uma indicação, o Espírito Santo vai te mostrar, se afasta disso aqui, vai para aqui, porque o Senhor nos dá esta bênção. Agora, o que você faz com a internet é que é importante. Nós temos usado hoje, né, nos cultos, daqui a pouco teremos os cultos, 8 horas da noite nós temos o culto, internet, o YouTube está aí, nós estamos lançando o link, nós estamos convidando pessoas lá do outro lado do mundo, nós estamos tendo uma velocidade de propagação da obra de uma forma maravilhosa. Mudou a forma de evangelizar, mudou. O último Trombeta e Festa, né, 72 milhões de pessoas já acessaram o Trombeta e Festa, tudo por causa da internet. Quantos tínhamos ali no Manaim? Então, o que você vai fazer com ela? E aí que está, de novo, a orientação de Paulo. Se você tem o Espírito Santo no seu coração, não tem murmuração nem contenda, se você tem o Senhor dirigindo a tua vida, você vai fazer bom uso da internet, para que muitos sejam salvos. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Amém? Respondido? Vamos seguir então com os jovens? Pastor, agora tem uma jovem que quer fazer uma pergunta para o senhor. Pode falar, Estela. Pai do Senhor, os pastores, Pai do Senhor. aos Pai do Senhor, jovens. Estela. Pastor, os jovens podem participar de eventos sociais, sejam festas de aniversários, eventos da escola, da faculdade, do trabalho, sabendo que haverá nesses locais coisas que não agradam ao Senhor? Se sim, como se portar nesses locais para não se corromper? Boa pergunta, Estela. Nós vivemos de um meio corrompido. Eu me lembro do pastor Dodge dizendo, nós vivemos de uma lata de lixo, que é o mundo, com uma roupa branca, como não sujar essa roupa? Tem de ser uma ação, uma operação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, em uma sala de aula, que você tende a assistir, muitas vezes num ambiente que você não pode fugir dele, às vezes um ambiente familiar, aqueles que têm lares divididos, que têm pessoas que não são servos, os que são até têm esta bênção. Mas como nós podemos fazer para que essas coisas não venham assim nos atingir? Eu vou citar, me permita, o Salmo, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Para você não se assentar à roda dos escarnecedores, você não pode andar do caminho, certo? Que não anda segundo você não pode ter o conselho dos ímpios. Quem é que aconselha a tua vida, Estela? É o Senhor. É o Senhor que está ali dirigindo. Aí eu falo aqui para os jovens, nós estamos de uma obra viva, maravilhosa. Uma obra em que o Senhor fala aos nossos corações. Quem é que está lhe aconselhando? Se não é o mundo, se não é o ímpio, se não é o pecado, pode ser até boas pessoas. Filtra aquilo que é bom, às vezes profissionalmente você está estudando, filtra aquilo que é bom, às vezes você tem um familiar que você respeita, um avô, um pai, uma mãe, mas que não é servo, filtra o que é bom. Mas o conselho vem do Espírito Santo. Eu recomendo aos jovens viver esta obra, a direção do Espírito Santo. Josias conheceu essa obra bem cedo, eu conheci essa obra bem cedo, eu era um adolescente. Como o Senhor me livrou. Como o Senhor teve misericórdia. Como o Senhor me poupou de tanta dificuldade. Josias mesmo estudou comunicação, sabe muito bem o que é isso. Então, quem é que te aconselhando? Porque para você não entrar no caminho e não se deter, você tem de saber quem é que está lhe aconselhando. Se é o Espírito Santo, você não vai entrar nessa dificuldade. E eu recomendo aos jovens, busque o Senhor, esse Deus vivo,
que nos dá toda a direção para as nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Interessante esse Aleluia. texto, Pita, que você utilizou, porque ele mostra um processo. É um processo. Você passou da primeira fase para a segunda, passou da segunda para a terceira e cada vez mais se distancia do Senhor. E muitas vezes você quer evitar. Não vou me assentar. Não, mas você já tomou, você já aceitou o conselho lá atrás. Então você tem de impedir aquele conselho. Então busca o conselho do Senhor, a direção do Espírito Santo. É aí que está o Senhor. Eu queria contar uma experiência rápida aqui, que inclusive as duas últimas perguntas, a do Nilson e a da Estela, uma experiência que eu vivi quando ainda adolescente. Eu já contei, possivelmente, até aqui nesse programa. Eu tinha 10 anos de idade e fui para o Manaim aqui, era uma outra realidade naquela época, né, tudo muito rústico, e eu tocava escaleta. E eu sentei lá na primeira fila para tocar. Eu tocava escaleta. Assim, eu não recomendo me ouvir tocando, mas... e eu sentei, né? Eu tenho foto. Boa, eu tenho foto. Boa recomendação. Eu tenho foto de eu tocando escaleta. Desde quem sabe. E 2 caixas de som enormes na minha frente. E, de repente, eu caí em mim de que ninguém estava me ouvindo tocar, porque uma escaletinha no meio daquele som para o Manaim todo, ninguém estava me ouvindo tocar. E eu procurei minha mãe e falei assim, eu não vou tocar mais não. Ela disse, por quê? Eu falei, porque ninguém está me ouvindo. E ela me respondeu, eu tinha 10 anos de idade, eu nunca me esqueci. Todo mundo aqui sabe. Ela disse assim, ela falou assim, quem tem que ouvir, está ouvindo. Aleluia. Que é o Senhor. Que é o Senhor. Aí eu trago isso para cá, a internet, nas festas, né? Quem tem que ver, está vendo. Né? Porque às vezes a internet você tem a vantagem, né? Você está ali sozinho, seu celular, ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas quem tem que ver, está vendo. Está vendo. Quem tem que ver, está vendo. Está vendo. E esse que está vendo é quem vai dar do Espírito Santo para que você seja astro no mundo e não fazer parte da geração perversa. Então não é uma coisa que precisa ser exteriorizada, e você falou sobre isso, sobre aquilo que está no interior, que precisa ser tirado, preservado, tudo mais. É uma escolha que o jovem faz de viver o projeto do Espírito Santo. Tá? Se existe uma coisa que tanto o pastor Pita, eu, qualquer outro pastor desses que estão hoje com a responsabilidade de falar para os jovens, para o nosso povo e até para o mundo inteiro, é dizer o seguinte, não atrapalhe a ação do Espírito Santo. O Senhor tem a melhor coisa para vocês. Aquilo que Deus tem, né, para vocês. Uma vez eu vi uma mensagem no casamento que o pastor Diniz trouxe, né, falando sobre isso, os pensamentos que tenho acerca de vós. Quais são os pensamentos de Deus acerca de vocês? Qual o futuro que Deus tem para vocês? Se vocês estão na presença do Senhor e não atrapalharem o que o Espírito Santo tem a fazer, podem ter certeza. Quando vocês chegarem na idade do Pita, que eu sou jovem ainda, mas na idade do Ele Pita... é Amadeu. Vocês... Quebrei tuas pernas. Muito bem. Mais as do Amadeu do que as minhas. Mas quando vocês chegarem na nossa idade, vocês vão poder testemunhar também. Amém. De que Deus conduziu a vida de vocês. Isso é uma bênção. Se o Senhor Jesus não voltar. Se Jesus não voltar, né? Essa é a nossa expectativa. Muito bem. Vamos ter uma outra participação agora, uma participação de um outro jovem, ou uma outra jovem, que nós vamos ouvir aqui agora e que vamos conhecer a partir desse momento. Fala, jovem! Paz do Senhor, meu nome é Bárbara Rosini, sou da Igreja Cristã Maranata do Porto, em Portugal, Ministério do Pastor Marcos Vinícius. A pergunta é: qual a posição que o Senhor requer ao jovem nessa última hora, em meio a uma geração corrompida? A resposta é muito simples. Estar pronto para, se o Senhor voltar agora, você subir com ele. Aleluia. É isso que o Senhor quer para o jovem e para qualquer pessoa que está na igreja. Então, o que o Senhor requer de você? Que você não esteja se preparando para ser arrebatado, não. Esteja preparado. Porque se você está ouvindo o Senhor, se o que está no teu coração é o Espírito Santo de Deus, se você está vivendo esta obra, você está preparado. Então, o que o Senhor requer?
é que a tua candeia esteja acesa. E o resto, deixa o Senhor agir, que o Senhor vai te dar uma grande vitória. Não estar no meio da geração perversa, ou não fazer parte. Você falou sobre aquela palavra do pastor Dodge, né? Quer dizer, estamos dentro de uma lata de lixo de roupa branca. Em Cantares a gente viu qual o lírio entre os espinhos és tu, né? Amada minha, amiga minha. Quer dizer, é a posição da igreja. O charco fica lá embaixo, mas nós somos como lírio. O lírio nasce no charco. E os espinhos. O que são os espinhos? São o religioso, porque é aquilo que fere, é a situação, os conceitos do mundo. Mas a igreja está acima de tudo isso. O servo, a serva do Senhor está acima de tudo isso. Amém. E é isso que o Senhor vê. Ele não vê os espinhos, não vê o charco, mas vê aquele que está na sua presença. Glória a Jesus. Amém. Continuamos? Continuamos, pastor. É muito maravilhoso a gente ouvir não só as experiências, mas as perguntas, porque a palavra é o nosso espelho, né? E a gente vai ouvindo o pastor falar, e eu estou falando aqui como jovem também, né, na presença do Senhor, que podemos ver o reflexo dessa ação nos nossos dias, mesmo ainda sendo jovens, mas debaixo da ação do Espírito, nós já estamos colhendo esse fruto. E vamos seguir, ainda mais com essas orientações que estamos recebendo, não tem outro resultado. Mas temos a jovem Sofia, ela quer fazer uma pergunta, pastor Pita, faz isso. Pai do Senhor, pastor jovens. A minha pergunta é referente aos jovens que não estão na presença do Senhor, mas que conhecem o Evangelho. Qual o conselho o pastor teria para aqueles jovens que conhecem a situação do mundo atual, têm os seus princípios, mas não conseguem sair deste meio? Em uma frase? Em uma frase só, Sofia. Aceita Jesus. Amém. E isso parece uma frase assim, mas não. Nós estamos falando aqui, eu, Josias, nós fomos criados no Evangelho, mas eu me lembro, eu já comentei isso numa reunião de jovens aqui, eu me lembro o dia. Eu sei quem era o pregador. Eu não guardei qual é a data, mas eu me lembro o dia que eu falei com o Senhor. Senhor, eu preciso fazer um marco na minha vida, eu preciso aceitar. Foi uma palavra do pastor Jonas. Uhum. E eu fui criado na igreja presbiteriana, eu conheci a obra com 14 anos e passamos para a obra. Mas eu estava lá na igreja, Jonas pregando lá, quando ele fez o apelo, eu falei, eu preciso aceitar o Senhor. Então, eu recomendo a esse jovem que você está colocando, dar uma oportunidade a ele de conhecer o Senhor, de todo o coração dizer, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Fala comigo. Vá a um culto e faça uma prova do Senhor. Estava conversando com o pastor Frank, que está conosco ali em Itapuã 3, o pastor ali, e ele contando da conversão dele. Ele conhecia o Senhor numa situação muito parecida, embora não era jovem, já casado, mas recém-casado, cheio de planos na cabeça dele, até de mudar de país, ir para o exterior, já formado, e ele se arrumando, a família dele evangélica, ele se arrumando para ir para uma das nossas igrejas, ele não era servo, ele disse que tomando banho, ele pensou, Senhor, se tu estás nessa igreja, nesse culto, ele gostava de um culto, ele falou, eu gostaria que esse louvor fosse cantado. Ele pensou, se arrumando. Chegou lá, ele disse que começou o culto, um diácono começou a fazer o louvor e canta-se o primeiro, canta-se o segundo louvor, uma oração, canta-se o terceiro, acho que cantaram uns 4, 5 louvor, e aquele louvor não foi cantado, e ele disse que ele pensou com ele, realmente o senhor não está aqui não. Aí aquele negócio de cabeça. Aí o pastor assume para trazer a palavra, o pastor lê o texto e diz, mas antes de passar a mensagem, o senhor deu um sinal de um homem que se arrumando em sua casa, disse para o Senhor, Senhor, se tu estás nessa igreja, que se cante o louvor tal. E era o louvor dele. E nós vamos cantar antes da palavra. Ele aceitou Jesus antes da mensagem. Glória a Deus. Então, uma experiência com um Deus maravilhoso. E aí eu coloco para vocês, jovens, o que vai converter ao Senhor Jesus, os seus amigos, é essa operação maravilhosa que o Senhor quer usar vocês na entrega de um convite,
na hora certa, no momento certo, numa revelação, num dom espiritual, vocês receberão uma grande bênção, porque serão usados, mas vocês vão ver aqueles corações duros serem quebrados diante do Senhor. Por quê? Porque essa é uma operação maravilhosa. Eu recomendo a esse jovem, e recomendo a vocês que são servos, orarem por esse jovem. Senhor, que eles tenham uma experiência maravilhosa. Amém. E que aceitem Jesus como seu Salvador. E o resto é deixar depois o Senhor batizar com o Espírito Santo, né? Batismo nas águas, pode ser antes ou depois, dar dons espirituais e viver essa obra maravilhosa. Aleluia. Eu acho essa abordagem que você fez, Pita, muito interessante, e a pergunta também interessante, porque nós estamos, através das redes sociais, nós estamos no YouTube, nós estamos nos nossos canais de televisão, e cada vez galgando novos espaços. O novo projeto agora, nós começamos a falar também para o exterior através de canais de televisão, e nós temos muitas pessoas que nos assistem que ainda não tiveram uma experiência de salvação. Sim. Pessoas que nos assistem que eventualmente até têm uma experiência religiosa, mas ainda não tiveram uma experiência de salvação, ainda não sabem quem é Jesus, mas não conhecem Jesus, não ainda ouviram a sua voz. E é interessante que a experiência com o Senhor Jesus, ela é marcante. Você falou isso agora. Você teve o seu momento com o Senhor. Eu tive o meu momento com o Senhor também, ainda muito jovem. O início de um processo, né? O início de uma história, o início do processo de salvação. E há pessoas que, às vezes, passam a vida inteira vivendo uma religião e não vivem a salvação. E Josias e Sofia, o que esse jovem que conhece o Senhor, mas não se decidiu, ele conhece o Senhor da história, ele conhece uma cultura, ele conhece uma religião, um cristianismo. Ele não conhece o Evangelho. O Evangelho é uma novidade da ação do Espírito Santo. Então, uma coisa, e nós temos muitos jovens que conhecem e acham bonito, mas não conseguem se definir, porque eles não têm uma experiência com Deus vivo. Ele conhece o Deus da história, mas não conhece esse Jesus vivo e maravilhoso que tem atuado nas nossas vidas. E aí, eu faço um desafio aos jovens. Busque o Senhor para que o Senhor os use, para que esses seus amigos vejam vocês brilharem e eles queiram também esse brilho em suas vidas. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a gente tem sempre uma mensagem que é trazida, né, por um pastor para a cada programa, uma rápida mensagem que um pastor traz, fazendo uma abordagem sobre esse tema na palavra, fazendo uma aplicação dessa palavra na vida de cada um dos nossos irmãos, dos nossos jovens. Hoje, quem vai trazer a palavra é um jovem pastor que vai trazer uma palavra para você. Então, fala, pastor. A paz do Senhor Jesus, aos jovens, a todos aqueles que nos acompanham no programa Os Dias da Minha Mocidade. E o nosso assunto hoje, deste programa, é jovens no meio de uma geração, de um mundo corrompido. E o texto que nós vamos deixar aqui como meditação é 1 Pedro 1,16, que diz assim: sede santos, porque eu sou santo. A palavra santo, jovens, como nós bem sabemos, significa, em primeiro lugar, separado. Mas é separado com um objetivo. Os jovens desta obra, eles foram separados do mundo para quê? Para servir ao Senhor. Sede santos, sejam separados. E a palavra diz também que nós devemos ser santos porque o Senhor é santo. Um outro significado de santo é diferente. Então, é como se a palavra dissesse assim: sejam diferentes do mundo, sejam diferentes dos padrões do mundo. O mundo se veste de uma forma, o mundo fala de uma forma, o mundo frequenta lugares que não cabem aos jovens frequentar. E o conselho do Senhor é justamente esse: sejam diferentes do mundo, sede santo. Ou seja, é separado e diferente. Diferente do quê? Do padrão do mundo. Porque na realidade o texto diz assim: porque eu, o Senhor, sou santo. O Senhor coloca-se neste momento, neste texto, como uma referência. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, olhem para o Senhor.
Deus se coloca nesse texto como um padrão de referência para os jovens. Muitas vezes os jovens, nós, né, na nossa vida, e principalmente os jovens que estão ali no início dos estudos, na vida estudantil, vestibular, tem, digamos assim, pessoas como referência. Uma pessoa que fez o mesmo curso que você quer fazer, você conversa. É muito comum os jovens terem referências, mas nesse texto o Senhor se coloca como a principal referência na vida dos jovens, como um padrão de santidade. Sede santos, jovens, porque o Senhor é santo e Ele é a nossa e deve ser a sua referência também. Amém? Que Deus nos abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado pela sua participação, obrigado por ter gravado para nós essa palavra para os nossos jovens, né, nesse tema que é um tema tão importante, jovens que são como astros, para usar a expressão bíblica, né, jovens que brilham, jovens que se diferenciam em meio a uma geração corrompida e perversa, é o que diz a palavra do Senhor. Pita, você quer trazer uma palavra só de conclusão, aplicando, você já falou, né, de maneira muito clara, mas aplicando aquilo que tratamos aqui, a vida dos jovens. O assunto foi bem abrangente, né? Pegamos vários pontos, o desafio é enorme, mas o que nos fala a palavra, né? Eu vos escrevo aos jovens, porque sois fortes. Então, essa fortaleza vem da ação do Espírito Santo. O que eu recomendo aos jovens, vocês têm aí uma vida profissional, alguns já estão definindo alguma coisa, mas ainda têm empregos. Vocês têm uma vida sentimental, é lógico que há toda uma expectativa nisso, mas a vida espiritual em primeiro lugar, para que vocês estejam brilhando, porque precisa disso para a igreja, né, vocês fazerem parte da igreja, o Senhor vos arrebatar. Quero ver todos vocês na eternidade, quero estar lá também. Amém. Até para você ver na eternidade, você vai ter que estar lá, não é isso? Isso, com certeza. Pronto, então tá feito aqui, tá combinado. Combinado. Pita, obrigado por ter estado conosco aqui, pelo seu tempo, pela sua participação. Mais uma vez, uma alegria recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com jovens aqui e fico sempre à disposição. Para mim, é uma bênção e uma honra poder participar. Amém. Eu me sinto muito bem com os jovens, entendeu? Assim, eu me sinto em casa. Tá? Eu sei que você está pensando em alguma coisa para dizer, mas fica quieto que já deu. Muito bem. Você já leu meu pensamento? Já li seu pensamento, conheço você muito bem. Muito bem. Maritza, que bênção a gente estar aqui mais uma vez. Tá? Uma alegria estar com você, sua participação também nos alegra muito. Eu queria que você falasse sobre o grupo, né, a equipe de produção do programa. Bom, para nós é uma alegria participar, né? Estarmos aqui ocupando esse lugar da Andréia. Agradeço também a participação dos jovens, mas não poderia deixar de citar, né, os jovens que colaboram com a construção desse programa, né? A Raíssa, a Karina, o Thalisson. Eu ajudo ali eles, não atrapalho, eu só ajudo, né? E estamos aí e pedimos também para que os irmãos estejam orando por nós. Muito bom. Porque nós contamos com as orações de vocês, porque o programa é nosso, né? De jovens para jovens, e é muito bom. Muito obrigado pela presença de todos e obrigado por poder participar também. Amém, Maritza. Aos queridos jovens, Deus abençoe, uma alegria recebê-los aqui. A casa é de vocês, tá? Quem sempre à vontade para estar conosco aqui participando da nossa programação. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, a Maritza tocou num assunto aqui que é muito interessante. Nós temos um grupo notável, né? Além de uma equipe técnica bastante envolvida na produção desses conteúdos, o Senhor vai estabelecendo, né, vai desenhando o caminho, vai abrindo as portas e nós seguimos ali em atenção à vontade do Senhor e realizando a obra do Espírito Santo. E nesse momento, no momento em que o Senhor colocou à nossa disposição a tecnologia, a possibilidade de estarmos com programas de TV, com conteúdos aqui no nosso canal no YouTube e tudo mais,
nós estamos obedecendo à direção do Espírito Santo, estamos vivendo. E há uma equipe que trabalha aqui continuamente para isso. Não podemos esquecer da nossa equipe técnica aqui e também de uma quantidade impressionante de voluntários, dentre eles o grupo que faz a produção desse programa. É quem agenda tudo, convida o pastor, né, agenda com os jovens, vai buscar os vídeos, né, do Fala Jovem no Brasil, fora do Brasil. É um trabalho voluntário que é realizado. E há uma coisa que para nós é necessária, é que você ore por nós. Né? Precisamos das orações. Às vezes eu digo assim, a gente não merece, não, mas precisa. A gente precisa das orações e isso para nós é uma bênção, tá bom? Bom, a gente chega ao final então de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus permitir, na semana que vem a gente está de volta com um novo tema para você jovem, para você que é jovem de um pouco mais de idade, como a gente. Tá? Deus abençoe, a paz do Senhor.